Boa noite, amigos, amigas. Vamos aqui para a nossa 14ª aula do curso sobre o pensamento de Engels, Friedrich Engels. Eu vou falar hoje sobre o livro mais difícil deles. Todos esses livros eu li na juventude, né? Agora eu estou relendo e preparando o roteiro para vocês. Estou na dúvida se nós vamos terminar hoje, por causa da complexidade do conteúdo, do estilo como o livro é organizado, depois eu vou explicar. E eu quero fazer prestar algumas informações adicionais que eram parte das minhas aulas quando eu fui professor universitário, que diz respeito a duas questões fundamentais que Engels trata no livro, que é o conceito de ciência, né, e o conceito de dialética, materialismo dialético. Sobre o materialismo dialético, eu lancei esse livro já tem algum tempo, né, ele é de 2020. Aqui tem um capítulo chamado A Filosofia, o aspecto filosófico do pensamento de Marx. Né? Então, é todo esse capítulo aqui, né? Não sei quantas páginas tem. Então, uma parte das pessoas que acompanham o meu curso pelos canais parceiros, né? Nesse momento são 8 canais e páginas que transmitem, e a partir de hoje, as grandes TVs de streamer, né, que é a 247 DCM, eles também fazem a retransmissão. Aí atinge, às vezes, até 20 mil ouvintes, né? Então, eu estou pensando, ou vocês, uma parte de vocês já tem o livro, mas os que não têm, eu talvez, então, tenha que dedicar uma próxima aula para falar destes dois aspectos, definições de ciência e filosofia, materialismo dialético, materialismo histórico. Né? Bom, vamos ver se der para fazer tudo hoje, mas não vai dar. As páginas manuscritas de meu roteiro têm 12 páginas. Né? Bom, como eu disse, esse livro é o mais difícil de todos os livros. Ele compete com aquele anterior, o Anti-Jury, e aquele lá de trás, Ideologia Alemã também. São obras difíceis mesmo para mim que já as estudei, já li, já anotei, né? E tenho muita familiaridade com o marxismo, mas é sempre difícil. Agora, este livro, ele tem uma particularidade da dificuldade, porque ele é um livro inacabado. Muitos autores deixaram livros inacabados. Pintores deixaram telas inacabadas. E ninguém pode terminar uma tela, um livro, no lugar do autor, né? Então, o Engels muito organizado. Este livro, ele tem uma estrutura, não é? Daqui a pouco eu vou falar dela, mas ele tem mais de 160 pequenos artigos que ele escreveu entre 1872 a 1882. Portanto, há entre 140 e 150 anos, exatamente. É uma efeméride redonda, um número redondo, né? Só que tem uma particularidade. Ele jamais publicou em vida. Ele parou em 82, o Marx morreria no ano seguinte, 83, e a partir daí, os 12 anos que ele ainda viveu, o Engels morre em 1895, ele vai dedicar a publicar o volume 2 e o volume 3 de O Capital. Em vida, Marx só publicou o volume 1.
Mas deixou indicado, deixou a estrutura, as anotações, manuscritos, uma letra muito feia Marx tinha, só Engels e a filha Jane, que tinha o nome da mãe, né, a caçula, só eles entendiam, ninguém mais. Bom, esse livro só pôde vir ao mundo, nascer, a partir de 1925. 1925. Quando houve a Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917, os bolcheviques recuperaram estes originais, estes manuscritos, todos guardados em envelopes, e os envelopes são os capítulos do livro. Então, os artigos deste capítulo ele punham em um envelope. Né? Interessante essa forma de estruturar um livro. Né? Eu aqui com meus livros eu vou criando pastas, né? Mas na época nem máquina de escrever tinha. Né? Então, é um livro, e eu vou comentar detalhadamente com vocês. Por exemplo, anotações e fragmentos. São anotações esparsas. Devo estudar o desenvolvimento sucessivo dos ramos individuais da ciência natural. Então, aí é ele falando para ele mesmo. Mas quem organizou e compilou, colocou tudo dentro do livro. Né? Então, aqui está um livro que não é exatamente da forma que Engels gostaria, se fosse ele que editasse. Mas nós vamos comentar dessa mesma forma. Né? Esse livro é um livro de ciência. Tal qual o Anti-Dürer foi uma forma de atacar o pensamento de Eugene Dürer, e quem solicitou isso foi o pessoal do partido da qual Engels era militante, Partido Operário Social Democrata da Alemanha. E pediram para, inclusive o Engels, parar um pouco de escrever este livro e se concentrar no Anti-Dürer, né? Porque tinham muitos líderes do partido, operários, etc., que estavam crescendo a sua simpatia pelo Dürer. Então era preciso combatê-lo. Né? Então, este livro é um livro essencialmente de ciência, né? Mas escrito em uma perspectiva dialética. Ou seja, ele trata, não é, naquela concepção, a essência da dialética, tudo se relaciona e tudo se transforma. Como é que isso é aplicado à ciência? É claro, é um livro de ciência do século XIX. O próprio... Tem 3 apresentadores no livro. O prefácio é do Engels, mas 3 outras pessoas dão opiniões no começo. E todos eles são unânimes em dizer que muitos do que assuntos que Engels tratou, que eram teorias ainda não comprovadas, posteriormente se mostraram comprovadas. Né? Então, ele não errou nada. Ele, então, eu vou mostrar certas passagens do livro para vocês. Ele trata da matemática, astronomia, química, física, biologia, né? Escrito por um homem, por exemplo, que jamais fez um curso superior. E quando estudou esparsamente na Universidade de Berlim, onde Marx se formou, mas eles não foram contemporâneos, porque o Marx é mais velho que ele 2 anos, ele frequentou lá, acho que filosofia, nenhum curso
da área de biológicas, da área de exatas, não, né? Da filosofia. O Engels faz um esforço para transpor o exemplo da dialética da ciência para fenômenos sociais. Por exemplo, nós sabemos que há uma lei da física, a toda ação corresponde a uma força de ação corresponde a uma força de mesma intensidade em sentido contrário. E você pode imaginar que o povo maltratado diariamente, né, com espancamento, não precisa ser só espancamento físico, né, moral, humilhado, em algum momento ele vai responder a essa violência, né? Então ele procura transpor também esses exemplos e no caso do exemplo científico, né, o mais comum que ele dá é exatamente a água, né? A água, ela, quando ela está na forma de gelo, ela vai derretendo, ela vira líquido, e se você aquecer, ela vira gás, ela evapora, né? Então, é a transformação a partir da injeção de uma quantidade de energia calórica, né, que vai transformando. Então, esse é o exemplo mais comum que ele menciona, né? O Engels faz uma viagem e vai lá atrás, na Grécia, e começa a falar dos primeiros filósofos dialéticos. Ele fala, então, os pré-socráticos. Os pré-socráticos são melhores que os socráticos, do meu ponto de vista modesto. Os socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, o trio, né, famoso, são os fundadores da filosofia ocidental. Eu estou cheio de livros aqui de história da filosofia e eles tinham que colocar na capa ocidental, porque eu mesmo estudo filosofia árabe, que é do Oriente, né, da Ásia. Mas em quem que ele se baseia? Tem muitos pré-socráticos dialéticos. Epicuro, Demócrito, mas o melhor, o que eu mais gosto e o que ele pega também, mas não é a tese de doutorado de Marx, né? O do Marx acho que é Epicuro. Mas ele pega Heráclito. Não é? Eu gosto muito do Heráclito. Ele é autor de uma passagem, mais ou menos como eu vou falar aqui, mas não é a frase exata dele, que você já ouviu em algum lugar, para mostrar que tudo se transforma, né? Não é possível um homem aqui, eles falavam homem, mas era sinônimo de ser humano, de pessoa. Não é possível que um homem banhe-se 2 vezes no mesmo rio, porque não será mais o mesmo homem, nem o rio será mais o mesmo rio. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque você entrou no rio e saiu do rio, você não é mais a mesma pessoa. Você se transformou. No mínimo, você pode ter perdido células, então já não é mais o mesmo fisicamente. Mas vai que você fica lá no rio, faz um pensamento, umas reflexões, toma umas decisões. Mudou, né? Não é possível ser a mesma pessoa o tempo todo, em todos os lugares. E o rio? Por que não é o mesmo? Não é o mesmo. Ele corre. As margens se transformam. Ele vai serpenteando, vai alterando o seu traçado, né?
é de Brecht a frase: fala-se da violência das águas de um rio com corredeira, mas ninguém fala da violência das margens que o oprimem. Esse Bertolt Brecht é também dialético, né? A dialética, eu às vezes falo, por que nós dialéticos, materialistas, e preste atenção, materialismo aqui nada tem a ver com aquele cara apegado à matéria. Porque na vulgaridade no dia a dia, você que, quando comenta de algum amigo ou amiga, né, o que mais se fala nesse país aqui é das outras pessoas, eu estou fora desse mundo, aquele cara é materialista. Materialismo é uma corrente filosófica, né, que defende a materialidade do mundo e que as ideias decorrem na matéria. As ideias não são anteriores à matéria. Não é a ideia que cria a matéria, é ao contrário. A ideia deriva do mundo material, né? Então, eu às vezes falo, você vê, mas não enxerga. Porque as pessoas, elas veem a aparência e não veem a essência. Mas há uma relação dialética entre aparência e essência, forma e conteúdo, né? Então, só a formação dialética é que faz nós enxergarmos coisas que um ser mediano na sociedade, educado em uma educação tradicional, ele não consegue enxergar. Nós não somos melhores que outros, mas somos diferentes. Nós conseguimos deter, e não é fácil isso, é muito estudo, deter um método, né, de análise materialista, que não é a forma como nós aprendemos as coisas na escola. O método que nos ensinam as coisas na escola, ele é um método idealista, é um método metafísico, né? Deus criou todas as coisas, e ninguém contesta nada, ninguém fala nada. Então, algumas explicações que dão por aí, nós dialéticos, nós não nos contentamos com ela. Nós vamos muito mais fundo, nós vamos na essência. Nunca nós fazemos uma análise de qualquer situação, de um fenômeno isolado do conjunto da sociedade. É preciso ver quais são as forças políticas que atuam, as classes sociais em jogo. Veja agora o que está acontecendo lá no outro lado do mundo. Eu tenho feito dezenas de lives. Semana passada bati o recorde, 17. Eu só tenho 5 programas fixos. Este é um deles. É o quinto e último da... Mas eu fiz 12 extras. Essa semana vai passar de 17. O que eu estou falando? Eu estou fazendo uma análise do que está acontecendo na crise da Ucrânia. A forma como eu, meus companheiros e camaradas, vocês sabem da minha militância comunista, nós enxergamos de forma diferente o que lá acontece. Nós não ficamos na superficialidade. Sem dizer que parte da nossa dita esquerda brasileira está fazendo o que mais gosta de fazer. Está atacando o lado errado nesse momento histórico. Estão batendo no Putin, por exemplo. É minoria, mas tem muita gente batendo no Putin. É um oligarca, é um autoritário, né? Não gosta de gay. Olha o critério de análise, isso entra no critério, né? Então nós estamos em outra forma, em outro mundo, em outros conceitos, né? Porque somos dialéticos. Acho que você um dia poderá ser dialético, se já não é, né? Mas muito estudo, muita leitura. Tem o curso de Marx e Lenin, que já tem aí uma playlist no meu canal e no canal do Matuque. Não sei se os outros canais têm. Faça os cursos anteriores, as aulas anteriores. São 18 de Marx e Lenin, e aqui são 14 e deve dar mais 2, 16.
Então, 34 aulas, tem aula que deu 2 horas, ultrapassou muito, né? Mas é um investimento, né? Essa resenha dos livros, não estou dizendo que você não deve ler o livro, tem que ler o livro, mas às vezes não é a prioridade. Então eu faço aqui um resumo, uma resenha, chamada resenha eletrônica, né? Bom, Lenin morreu em 24 e não leu este livro, como não leu a ideologia alemã, que saiu em 32. Né? Claro, nem por isso deixou de ser o grande Lenin. Né? A primeira edição, de 1925, ela foi publicada em russo e alemão. Alemão é a língua original de Marx e Engels. Tudo o que eles escreveram é em alemão. Talvez tenha escrito um ou outro artigo. Marx falava 4, 5 idiomas da Europa. Engels, pelo menos 3, fora o alemão. Agora, a edição inglesa só vai sair 14 anos depois, em 1939, o ano do início da fatídica Segunda Guerra Mundial. Ela foi prefaciada por John Bordon Sanderson Haldane. Ele apresentava como J.B.S. Haldane. Era um geneticista, biólogo britânico, mas marxista. Claro, né? Fez a tradução e Engels, nas primeiras anotações, ele tem o prefácio, tem a introdução, ele fixa 2 grandes objetivos na obra. O primeiro dele é combater a influência do materialismo marxista, materialismo mecanicista vulgar, não é? Que era muito comum na época. Explicações simplistas que não iam fundo na questão, não é? Por exemplo, tem certo o método tomista, né? Não de São Tomás, né? De Aristóteles, aristotélico, tomista de São Tomás, que também foi estudioso de Aristóteles, né? Só que Tomás é século XIII, né? É o chamado silogismo, por exemplo, né? É de uma lógica formal que não é errada, mas é absolutamente insuficiente para explicar certos fenômenos. Por exemplo, todo político é corrupto. Este é o enunciado. O professor Legene é um político. Logo, o professor Legene é um corrupto. É uma lógica muito simples, elementar, primária, né? Mas não explica, não é a verdade. Não é? Talvez tenha mesmo que dar essa questão do método científico, né? Que eu lecionei muitos anos esse tema ciência na universidade, né? Então, a forma de você interpretar as coisas, entender as coisas, o método mais simples é um método sensorial. Estou tomando uma água gelada. Como é que eu sei que ela é gelada? Sensorialmente. Depois tem um método empírico, que é um mais evoluído, né? Ele pode já, então, explicar certas coisas, mas não é o método definitivo, que é o método científico, onde o resultado daquela observação científica possa ser reproduzido e você possa formular uma lei geral, né? Então, o primeiro objetivo era combater essa vulgaridade do materialismo. O segundo grande objetivo é tentar aplicar
o método e a filosofia dialética à natureza. Aqui, a craseado, à natureza. Né? A lei de Lavoisier é absolutamente dialética. Tudo muda, tudo se transforma, não é? As coisas evoluem, né? Quando eu morei em pensão em 1973, né, a gente brincava, e era uma forma dialética simples, elementar, né? O, o bife de ontem virava o picadinho de hoje e era certeza que amanhã teria bolinho de carne no almoço. Então, as coisas se transformaram. Né? Bom, uma primeira parte da obra, né, Engels procura mostrar como o desenvolvimento histórico das diversas modalidades da ciência relaciona-se também com o desenvolvimento da própria natureza. Né? Por exemplo, certos fenômenos da natureza eles só podem ser explicados em determinados momentos históricos quando há também o desenvolvimento dos métodos, né, da ciência. Aí aquela coisa de o que veio antes, né? Por exemplo, seria possível imaginar como é um telescópio antes que Galileu tivesse feito o primeiro telescópio? Não, nem a palavra talvez existisse. Então, a ideia, que é a mesma coisa que imagem, a ideia que forma na mente do telescópio só é possível existir a partir da existência do telescópio. Não sei se estão entendendo, né? Acho que estão, né? No prefácio, ele menciona também de forma clara que existe o materialismo dialético, mas existe também o materialismo histórico, né? Que é a ciência da sociedade. Eu, como sociólogo marxista, né? Sociologia é uma ciência da sociedade. O pensamento marxista é uma ciência da sociedade. Do meu ponto de vista, o mais científico possível. Né? Não vai dar para falar sobre o materialismo histórico, talvez a gente então faça uma outra aula, mas no livro desse livro de Marx para principiantes está muito bem didático, explicado, né? Onde todas as coisas podem ser explicadas a partir do desenvolvimento das forças produtivas, que causam impacto na forma de produzirem as coisas e modifica a base econômica da sociedade, transformando a sociedade. Então, o que era escravismo vira feudalismo, o que era feudalismo vira capitalismo, e o capitalismo não será eterno, virará outra coisa. Né? Esperamos que seja o socialismo, mas não é determinista isso. Né? Engels diz que o impulso do desenvolvimento científico ele ocorre em períodos, né, que recebem denominações diversas na história, porque os historiadores gostam de dar nomes para certos períodos na história. Alguns eu concordo, outros eu discordo. Né? Por exemplo, o período das trevas. E eu não sei se houve um período das trevas. O que eles chamam de período das trevas foi um período onde teve Miguel Ângelo Buonarrota, Galileu Galilei, Nicola Maquiavel. Que trevas são essas? Bom, mas teve perseguições, é verdade. Pela Santa Inquisição, santa. Mataram 50 mil mulheres sob acusação de bruxaria, né? Ou mais. Mas eles inventam alguns nomes. Renascença. O que é a Renascença? O período da reforma. Qual reforma?
do Lutero. Na Itália, eles usam o termo Cinquecento, né? Que são os anos 1500. Anos muito bonitos, né? Maquiavel morre em 25, o Lutero prega as 94 teses na porta da igreja de Wittgenstein em 1517. Então, Cinquecento é um negócio ponta firme. Galileu é um pouco mais para frente, né? Mas foi também uma época difícil para a ciência em função das perseguições, né? Tudo isso ele menciona, eu estou só resumindo. Não só para a ciência, como também para a filosofia. Vocês devem ter ouvido falar do grande Giordano Bruno, eu tenho o livro dele, né? Já li um livro de ciência, de astronomia. O grande debate naquele Cinquecento, né? O ano 1600 é século XVI ou século XV? Isso dá uma confusão danada, né? O pessoal comemorou o século XXI no ano 2000. O ano 2000 é o último ano do século XX. O ano 2000 começa em 2001. Esta é uma contagem religiosa, não é uma contagem científica. Né? É um calendário cristão, onde não houve ano zero, houve ano 1, né? Que foi o ano em que Jesus teria nascido. Né? Aí começou a contagem. Os muçulmanos seguem outra contagem, que é, eles começam, o ano 1 para eles é o ano de 622. Então, os muçulmanos estão em que ano? É só você fazer as contas. 2022 menos 622. É um número redondo, eles entraram no ano 1400. Por que 622? Foi quando Maomé, praticamente expulso de Meca, pela mesma tribo. Não, a tribo era Meca, mas digamos assim, a família, o clã dos Coraixitas, que é onde ele nasceu, ele foi rejeitado. Então ele teve que ir com a família e alguns seguidores para Medina, a Égira, que chama-se a imigração. Aí começa o ano 1 dos. Então eles devem estar em 1401, né? Mas tem outros calendários, né? O chinês é diferente. Eu sou descendente de assírios que foram arabizados. Meus ancestrais falavam aramaico. Mas depois o Império Árabe tomou conta de tudo, então só se fala árabe entre os assírios, né? Meu avô nasceu na Síria, é um assírio árabe, né? O ano dos assírios é o mais antigo que existe, 6.771. Eu não sei o que aconteceu naquele ano 1 lá. Não sou expert em assírios, né? Sei que é o povo mais antigo de vida continuada, porque os sumérios são mais antigos, mas não existe mais sumérios, né? Bom, é ali tudo na Mesopotâmia, né? Grande cidade de Nínive, que era o centro do império, né? Então eu falei de Giordano Bruno, foi queimado na fogueira em 1600. Último ano do século XVI. Né? Então, 1601 já é o século XVII. Então, porque o ano 1 é do século I. Então, 17 você tira um número, né? E aí vai, então, começa em 1600 e vai até 1700. 1601 até 1700. 1701 começa o século XVIII, vai até 1800. 1801, que é o ano que Marx nasceu, e Engels, já é o século XIX. 1901 ao século XX, 2001 ao século XXI. Galileu foi perseguido. Eu li a biografia dele semana passada. Gosto muito de Galileu.
Ele foi processado pelo Santo Ofício, pela Santa Inquisição. Ele era amigo do Papa. O Papa, assim, ele não queria punir Galileu, mas ele foi processado, ele foi inquirido, né? E há uma peça de Bertolt Brecht que chamado Galileu Galilei. Eu fiz teatro na juventude, eu ensaiei também Casamento dos Pequenos Burgueses de Brecht, encenei que fala, né? Qual que era o debate que existia naquele momento? Era tudo envolvendo o movimento. Por quê? A dialética parte do princípio da transformação. A igreja que imperava na época, o pensamento metafísico idealista, pensamento atrasado, eles não aceitavam nenhum tipo de movimento, nem o movimento mais elementar. Ah, está lendo o livro aqui, Origem da Família, muito bem. É a obra-prima dele. Vou falar, não sei se é a aula que vem, mas a outra. Talvez eu gaste 2 aulas. Né? É um livro maravilhoso. É um livro de sociologia, né? De direito. Né? A Terra era o centro do universo. Não é? Então, tudo girava em torno da Terra. Não era possível você imaginar outras coisas. Eu estou falando aqui porque havia aqueles que achavam que a Terra era plana, e acham até hoje alguns, né? Vários. O ex-ministro das Relações Exteriores, o Araújo, é terraplanista, famoso, além de fascista, né? Então, Galileu tinha outra opinião. A Terra, né, se movia em torno do Sol. Heliocentrismo, né? Quem vai confirmar isso é Copérnico, né? Copérnico, que não chega a sofrer as perseguições, mas ele não enfrenta o Santo Ofício. Só muito perto da morte é que ele tenta ali, né, dizer, olha, não dá para vocês. Né? Mas o Galileu foi processado e teve que vir a público desmentir a si mesmo. O julgamento dele, né, deu-se num local que as pessoas ficavam na porta para saber o resultado. Ele era muito famoso, né, conhecido. Aí ele negou tudo. Aí os inquisidores negou para poder preservar a vida. Né? Os inquisidores não acreditaram. Quando você vai até aquela sacada ali, está aquele monte de gente lá fora, você vai lá e fala para eles que a Terra está parada. Ele falou. Aí que entra a peça do Brecht, né? Que não sabemos se é verdade isso, mas na hora que ele estava indo embora, ele teria falado em latim, naqueles corredores escuros, coçou a cabeça e falou, Epur se move. Em latim, ela se move mesmo, quer queiram ou quer não queiram. É bonito, né? Então, ele escapou de morrer. Os historiadores gostam de fazer a divisão dos períodos históricos. Isso facilita a compreensão, né? Então, o Engels mesmo, em alguma passagem aí do livro, não lembro qual, ele menciona o fim da Idade Média em 1453. O que aconteceu em 1453? Você sabe, não? Não estamos na aula ao vivo, você não pode falar, né? A etnia turca otomana, ela conquista Constantinopla. Após 59 dias de cerco por um jovem sultão, Mehmed II, Muhammad II ou Maomé II, o pai dele também chamava assim. E, então, o termo tomada de Constantinopla
não reflete por esta palavra o que foi aquilo, né? Então, os historiadores, eles preferem, muitos usam tomada, né? Eles preferem conquista de Constantinopla, nem queda. Bom, isso aí mudou o mundo, mudou o mundo. Eu que estudo ordens mundiais há muitos anos, eu emprestei isso de Chomsky, está lá a prateleira internacional. Noam Chomsky tem um livro, Novas e Velhas Ordens Mundiais, né? Tem alguns colegas meus que preferem Nova Era. Eu não gosto. Me lembra aquela ópera Aquários, ópera pop, Era de Aquários, né? Que tem aquela música Let It Sunshine, né? Muito hippie para minha. Eu não sou tão moderninho assim. Até que gosto das músicas, né? Mas eu prefiro ordem. Os místicos gostam de Era, né? Uma era e tal. Aí começa uma nova ordem mundial. Eu estudo e coloco esta tomada de Constantinopla, é a primeira ordem. Mas então não houve ordens anteriores? Claro que houve. Só que eu, aleatoriamente, fiz um corte e minha pesquisa começa aí. Então nós estaríamos hoje entrando na oitava ordem, né? Então, essa situação só vai se alterar quando Copérnico, já bem, como eu falei, né, perto da sua morte, ele vai desafiar as autoridades eclesiásticas de forma moderada, né, em relação às coisas relacionadas com a natureza, né. Foi o primeiro momento em que a ciência ensaia se desgarrar da teologia. Nada poderia ser feito fora dos marcos da religião. Deus criou todas as coisas, não havia dúvida disso, né? Num primeiro momento, as ciências da natureza, elas procuravam estudar os corpos celestes, mas não havia microscópio, não havia telescópio, né? Para poder desenvolver a astronomia. Era tudo a olho nu, né? Ele apontava, né? Mas para desenvolver também a astronomia, em algum momento foi preciso desenvolver a matemática. Os maiores astrônomos e astrofísicos são matemáticos, né? Os teoremas são matemáticos. E o livro do Engels também registra o desenvolvimento da mecânica de Newton. A mecânica newtoniana é o que tinha de mais avançado no final do século XVIII, 1700 e alguma coisa, né? Onde a genialidade de Newton, ele consegue desenvolver a chamada lei da gravitação geral dos corpos celestes. Isso é uma maravilha, né? Eu nunca esqueço. Os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da sua distância. Mas você não entendeu nada. E esta é a lei que você tem para derrubar quem acredita em astrologia. E muita gente acredita. Os jornais Folha e Estado têm uma coluna de astrologia até hoje. E tem gente que compra o jornal, ou então assina, vai direto. Primeira coisa que ele olha é o horóscopo dele. Não sei se quem me assiste aqui faz isso, né? Mas astrologia, né, é isso. Que Saturno pode ter influência na minha personalidade? Você sabe que os astrólogos eles trabalham com o minuto, o horário exato do seu nascimento, né? Mas não seria o melhor o momento da fecundação? Então, o momento do desenvolvimento do feto na barriga, os astros não interferem por causa da proteção da barriga da mãe?
Mas por que que não pode ser a concepção? Ninguém sabe nesse momento. Então eles não podem fazer o mapa, né? Mas eu admito que os astros influenciam. A maré, por exemplo. Mas vamos supor que até seja verdade que Saturno influencia. A massa de Saturno é imensa, né? Você, quando nasce, eu nasci gordinho. A maioria nasceu mais magro que eu. Então é pequenininho perto de Saturno, né? Mas Saturno está muito longe, quadrado da distância, na razão direta das massas. O médico que fez o meu parto, a massa corpórea dele, então, em tese, eu nasci sob influência do meu médico, pela lei de Newton. Como eu acredito na lei, bom, estou falando essas coisas, são exemplos que decorrentes, mas essas ideias estão contidas no livro, né? A concepção que, fazendo então esse parênteses, né? Esta é a mecânica dos corpos celestes, na física dinâmica, cinemática. Isto nada tem a ver com mecânica quântica. Aí é outro imbróglio, não é? Mas não vamos falar disso agora porque o livro não fala. A concepção dominante naquela época era a invariabilidade absoluta da natureza, né? Nada se modificava e negava-se o desenvolvimento da ciência e da própria natureza. Aí entra aquilo que eu costumo chamar a imutabilidade das coisas. Tudo é imutável, nada muda, nada se transforma, nada evolui. Os dialéticos não podem aceitar uma coisa dessa. Mas aí vem uma palavra muito difícil que às vezes as pessoas não sabem o significado. O debate que havia, filosófico, era a cognoscibilidade. Perguntava-se entre os filósofos: o mundo é conhecível? Sim, o mundo é conhecível para nós. Os seguidores da igreja diziam que não é possível conhecer o mundo. Ou só é possível conhecer parte do mundo, parte da realidade e parte da explicação das coisas, não a sua totalidade. Então, nós estamos em desacordo com esta concepção, né? Quem inaugura esse período de transformação é um filósofo que eu gosto muito, tive preconceito com ele muitos anos atrás, depois revi minha posição. É assim que é a vida, né? A gente evolui, nós evoluímos. Immanuel Kant, né? Gosto muito dele. Ele tenta fazer um equilíbrio entre as duas correntes majoritárias e principais do pensamento filosófico, que era o racionalismo de Descartes e o empirismo, né? Esse físico que morreu, Stephen Hawking, que tinha aquela doença chamada ELA, é uma sigla lateral aminiotrófica. A letra I eu não estou lembrando agora. E não tem cura, né? E ela vai degenerando, né, com o tempo. E ele, a chamada teoria do tudo, ele tenta fazer uma harmonização, ele tenta
que se conversem as duas principais teorias da física na história, que é a dos corpos celestes de Newton e a lei da gravidade, a lei da relatividade geral de Einstein, com a física quântica, do quantum, né? Do bósio de Higgs, do elétron, do nêutron. As leis gerais da gravidade e da relatividade valem também lá na microcosmos? Não valem. Então elas não se falam. Então ele tentou, mas morreu sem conseguir. O Kant era um filósofo que a gente chama de entre séculos. Todos nós somos entre séculos, que nasceram no 20 e estão no 21, né? Marx e Engels são filósofos do século XIX, né? O Kant, na época, suas postulações, né, eles procuravam, né, propunham compreender, né, divulgar, muito tempo depois, as ideias dele só conseguiram ser comprovadas muito tempo depois. Então, ele morre em 1804, né? E algumas postulações dele, ele morreu sem que fossem comprovadas, né? Aí vieram Pierre-Simon Laplace e William Herschel, dois astrônomos, também matemáticos, que morreram bem depois dele, né? Ele é de 4, eles morreram em 22 e 27 do século XIX. Aí chegamos na publicação do livro The Origin of Species. É a obra-prima. Darwin não escreveu só esse livro. E é maravilhoso. Eu reli, acho que 2 anos atrás. São leituras de juventude, leituras de faculdade. Eu que gosto muito de biologia evolucionista, sou fã de Richard Dawkins, li todos os livros dele, acho que são uns 12. Maravilhoso. Acho ele, às vezes, meio sectário, assim, né, na forma como ele combate a religiosidade, né? Mas esse é outro assunto. O Darwin publica A Origem das Espécies em 1859. O livro estava pronto fazia 20 anos. 20 anos antes, ele estava com medo de publicar o livro. Ele sabia das consequências, como houve. Você conhece as charges do Darwin em corpo de macaco e a cara dele com a barba branca. Ele foi expulso da Sociedade Real de Ciências da Inglaterra. Lá tudo é real, né? Academia Real, Sociedade Real de Geografia e História, né? Foi expulso. Este grande cientista. Tem 2 filmes que contam a vida dele. Se você tiver interesse, não sei o nome, mas o oráculo dos tempos, chamado Google, na época de Sócrates, o nome dele era Delfos, né? Ele sabia tudo. Ninguém dava nem um passo sem consultar Delfos, né? O oráculo agora é Google, né? Você dá um Google. Era uma época em que, então, o conceito tudo iria se modificar. E aí, de um momento para outro, o que estava parado passou a se movimentar. O que era eterno virou transitório, né? E o que era rígido passou a ser flexível. É uma maravilha, né? Você nunca fale que Darwin disse que nós descendemos do macaco. Não. Jamais você fale isso, por favor.
Descendemos do ancestral primata que houve a bifurcação no processo evolutivo. E você nunca, jamais fale, aí é uma heresia talvez maior, que ele teria falado, que só sobrevive o mais forte, que é uma deturpação. Tem colegas meus chamados darwinistas sociais que abraçaram esta teoria, que vai descambar no eugenismo, né, no século XX, no começo do XX. Isso é uma barbaridade. Ele não falou isso, jamais. O que sobrevive é o melhor adaptado. Não é? O que consegue se adaptar melhor ao meio, ele vai resistindo, ele dura mais e deixa descendentes. Ele passa adiante a sua herança genética. Para Engels, né, apenas a produção racional das coisas, dentro de uma planificação mínima, poderia elevar os seres humanos a se realizarem como espécie superior no reino animal. Não é? Então, uma produção racional e uma planificação. Isso nos levou a distinguir dos animais, viver em sociedade, e nós, então, evoluímos no processo. Né? Foi exatamente o desenvolvimento das ciências da natureza que vai permitir, então, dar um enfrentamento às crendices e misticismo e a quebra do monopólio teológico dominante, que era idealista e metafísico. Eu gosto muito de Carl Sagan, né? A prateleira ali, a Coluna de Ciência, tem o livro mais lindo dele, eu li todos também, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Uma vela acesa na escuridão. É um livro maravilhoso, né, de divulgação científica. Né? Recomendo. No seu na sua trajetória histórica, que o Engels vai percorrer no livro, ele vai distinguir a concepção dialética moderna, não é? Mas ele vem lá atrás, como disse no começo, da Grécia. E ele vai chegar até as últimas descobertas científicas da sua época, quando ele terminou de escrever o livro, 1883. Tudo está ali descrito. Todo o materialismo dialético de Friedrich Engels se contrapõe ao que ele e que Karl Marx também chamavam de metafísica. O nome que eles deram, não sei exatamente o motivo, né? Onde nada se movia e nada se transformava. Imutabilidade das coisas e dos seres. Ele fez coleta de material de campo, pesquisa. Todo esse material foi coletado entre 73 e 76. Isso redundou em 169 fragmentos de textos que foram agrupados por assuntos e capítulos que ele colocava dentro de envelopes. Isto facilitou a quem conseguiu editar a primeira vez esta magnífica obra de ciência. Nós podemos dizer que este livro, Dialética da Natureza, é uma obra que resume, passa em revista todas as teorias, pesquisas e leis científicas produzidas no século XIX até o momento que ele interrompe a escrita, 1882. Podemos dizer que o livro tem 181 elementos.
a saber, 10 artigos, 169 anotações e fragmentos e 2 esboços do plano da obra. Até os 2 esboços, os que reuniram o livro para publicar em 1925, publicaram o esboço, que é o plano da obra. Né? Aliás, este plano da obra ele manda para Marx. Marx fica de acordo e dá para outro colega olhar, e este colega coloca anotações na página manuscrita de Engels. Isso está preservado, né? Bom, eu já disse que ele dividia os manuscritos por assunto e colocava em envelopes, né? Então, isso resultou numa estrutura de 2 grandes partes do livro, né? Uma de artigos ou capítulos e outra anotações e fragmentos, que não necessariamente são conectados um com o outro, são anotações do cientista. Mas foi tudo publicado, né? O plano geral da obra proposto por Engels, que acabou vigorando neste livro, nesta versão, dividia em 5 partes: introdução histórica, questões gerais da dialética materialista, classificação das ciências, e é isso que eu quero falar com vocês depois. Como é que se classificam as ciências? Ele fez a dele, né? Mas tem muitas outras. Investigação sobre alguns problemas metodológicos atuais da ciência natural. E o último bloco, transição para as ciências sociais. Até na minha área ele chega. Aqui na página 28. Aqui. Essa aqui é a... Já passamos de 1 hora, eu vou acelerar. Ou não, né? Posso parar aqui e continuar na próxima aula. O que vocês acham? Por fim, a organização final da obra seguiu a seguinte ordenação. Então, aí está na outra página, que é a ordenação final, então ficou esta aqui, que é essa que eu li para vocês. Vejam a amplitude dos domínios dos saberes de um homem que jamais concluiu qualquer curso superior. História da ciência, ciência da natureza, filosofia, dialética, movimentos da matéria, classificação das ciências, matemática, mecânica, astronomia, física, química e biologia. Esse é o grande companheiro de Karl Marx, também um gênio igual ele, né? Aí eu peço para eu mesmo ler aqui um trecho. Página 33, abre aspas, introdução histórica é a citação literal de Engels. A ciência natural moderna começa naquela portentosa época que deu cabo do feudalismo pela burguesia. Quando a burguesia era a classe revolucionária. Que no pano de fundo da luta entre burgueses citadinos e a nobreza feudal, revelou o camponês rebelde e, por trás do camponês, os primórdios revolucionários do proletariado moderno, já com a bandeira vermelha na mão e o comunismo nos lábios. E criou as grandes monarquias da Europa e deu cabo da ditadura espiritual do Papa. Esse aqui é o Engels, né? Acho que é melhor a gente interromper aqui, tem muita citação, então vamos suspender, porque é transmitido por essas grandes TVs, grandes do nosso campo, né? E eles têm sempre 1 hora. Se eu adianto muito, 1 hora e meia, aí eles têm que retransmitir em velocidade 1,25
e até 1,50. Fica... Ninguém sabe que sou eu falando, né? Então vamos terminar por aqui. Voltamos na semana que vem com muito material. Aí eu espero que não precisar de mais duas, só mais uma aula. Então nós vamos terminar e aí vai ficar faltando para encerrar o curso, né? O grande finale, né? Que não é grande não esse, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Este livro é o livro com que eu me baseei todos os meus 25 anos de universidade, criei apostilas, estou pensando inclusive em publicar isso nessa coleção para principiantes. Eu vou publicar Sociologia Marxista para Principiantes, Metodologia Científica para Principiantes, que é a apostila que eu usava para a aula de metodologia. Vamos ver, isso é lá para frente. Estou com uns 10 livros, projetos editoriais. Então, meus amigos, muito obrigado aí por vocês me acompanharem nesta 14ª aula. Voltamos semana que vem, neste mesmo horário, neste canal do meu amigo Matuque, mas o meu canalzinho, se vocês me derem a honra lá de, como chama lá, se inscrever, eu já passei de 4.000, eu não faço propaganda, né? Aí o pessoal está falando para eu monetizar, quem sabe, né? Aí eu consigo arrecadar alguma coisa para publicar mais livro, né? E falaram que eu posso abrir membros. Então, aquelas pessoas que me apoiam, seguidores, né? Aí o YouTube pede para 3 categorias de membros. Vamos ver, estou estudando isso. O que oferece para os membros, eu não sei. Vou dar um livro, sei lá, 2 livros, 3 livros. Tá bom. Muito obrigado por tudo. Amanhã tenho muitas lives, sexta-feira muitas lives. Os tambores de guerra estão rufando muito alto. Mas eu ainda aposto que não vai haver a guerra, por enquanto. Um beijo a todos, bom final de semana para vocês, tudo de bom. Beijão, tchau pessoal.